Superando a ansiedade. A Organização Mundial de Saúde, OMS, fez uma afirmação inquietante. Segundo essa prestimosa organização, estamos vivendo a era da ansiedade. Ainda segundo a OMS, estima-se que em uma década cerca de 20% dos moradores dos grandes centros urbanos estarão sofrendo desse transtorno. Que prognóstico sombrio! Pior que extremamente verdadeiro e realista. Na verdade, nem precisaríamos do relatório da OMS. Vemos isso dia a dia nos consultórios e centros especializados de tratamento mental. Não apenas nos grandes centros, diga-se de passagem, mas em todos os lugares. Claro que aqui se está focando na ansiedade clínica, que como transtorno se manifesta em 6 facetas. Fobia específica, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo TOC, transtorno de ansiedade generalizada TAG, transtorno de ansiedade social TAS, transtorno de estresse pós-traumático TEPT. Aqueles que albergam uma dessas modalidades de transtorno de ansiedade do ponto de vista da vida existencial, frequentemente descobrem um arrefecimento considerável em sua produtividade laboral, na manutenção da vida social e até mesmo nas questões mais corriqueiras do dia a dia, como afazeres domésticos, viagens, shows, eventos comunitários, reuniões de trabalho, enfim. O psicólogo cognitivo Robert Leahy, em seu livro Livres da Ansiedade, considerou que pessoas com esses distúrbios frequentemente se descobrem incapazes de trabalhar de modo eficaz, ter vida social, viajar ou manter relações afetivas estáveis. Muitas vezes, elas recorrem deliberadamente a todo tipo de estratagema para evitar encontrar certas pessoas, estar em determinados lugares ou desempenhar atividades consideradas corriqueiras, como dirigir, enfrentar certas pessoas, embarcar em aviões, entrar em elevadores, não conseguir enfrentar multidões, participar de reuniões, permanecer em espaços abertos ou não tolerar mínima quantidade de sujeira ou desorganização. Olha, se não bastasse tal quadro para mim atentatório de uma vida existencial minimamente saudável, os pacientes acometidos pelo transtorno de ansiedade e suas variantes sofrem de insônia crônica e tendências ao isolamento, que em muitos casos levam à hospitalização. É importante sublinhar que quem sofre de transtorno de ansiedade passa por uma patologia real, devastadora e persistente, embora socialmente subestimada, que não raro traz como coadjuvante a depressão, o alcoolismo e o consumo de drogas. Daí muitos profissionais em sede de diagnósticos confundir os transtornos ou conjugá-los. Para Robert, trata-se de uma doença real, duradoura, que tem consequências impactantes sobre vários aspectos da vida. Mas o problema não termina aí. Quem apresenta o transtorno tem maior tendência de se tornar clinicamente deprimida, dando a impressão de sofrer de 2 condições debilitantes ao mesmo tempo. A ansiedade ainda custa muito caro para a sociedade. Se levarmos em consideração a baixa produtividade do trabalhador acometido, a ocorrência aos serviços médicos de emergência e aqueles que, por conta dela, precocemente saem do universo produtivo por força de encostamento, licenças e até aposentadoria, bem, já fizeram a conta. Não sai barato o custo desse transtorno. Preciso dizer, e sei que quase ninguém ignora, que a situação está se agravando vertiginosamente. Por quê? Ao meu ver, 2 equações estão decisivamente presentes na resposta. A primeira delas tem a ver com o ruído, a falsa sensação de segurança que nossa sociedade nos apresenta desde a época do renascentismo. Ninguém mais se ilude com o discurso manipulativo de paz e segurança social feito pelo Estado. A contrário senso, vivemos em um ambiente socialmente perigoso, desprotegido, inseguro e insidiosamente mais estressante.
Esse quadro posto tem contribuído para o avanço e agigantamento do transtorno de ansiedade. Bom, em segundo lugar, nós temos a fragilidade e instabilidade dos vínculos afetivos. Precisamos de um nível mínimo de estabilidade que assegure nossas conexões afetivas. Essas conexões são providas pela comunidade que funciona como lugar de descanso e proteção. Como num maravilhoso contraste entre o lá fora e o aqui dentro da comunidade, destacado por Zygmunt Bauman, no livro A Comunidade. Diz ele que lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita. Temos que estar alertas quando saímos, prestar atenção com o que falamos e a quem nos fala. Estar de prontidão a cada minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar. Estamos seguros. Não há perigos ocultos em cantos escuros. Entretanto, na prática, o que tem acontecido é que o contemporâneo não tem conseguido manter esse nível de estabilidade descrito por Bauman em seu dualismo. Ao contrário, tais conexões têm se mostrado menos estáveis e previsíveis. A comunidade mudou radicalmente, sua condição foi essencialmente alterada, e essa transformação que adquiriu relevo na Revolução Industrial mutou as comunidades orgânicas em grandes metrópoles. O resultado disso, o viver conectivo deixou de ser mais coeso e tornou-se bem difuso, exasperando a sensação de orfandade e desvinculação. Estas sensações alavancou a reação subjetiva a isso tudo, que é a ansiedade. Em terceiro lugar, temos a alteração de atores para consumidores existenciais. Essa retificação do modo de pensar a vida em sociedade e a própria posição que os falantes assumem diante da existência é altamente adoecedora. Um verdadeiro viveiro para o transtorno de ansiedade. Você pode estar indagando nesse ponto. Qual a relação entre consumo e ansiedade? Muitas em todos os casos, visto que a mentalidade consumista eleva ao maior patamar as expectativas quanto aos bens de consumo, que a satisfação torna-se uma quimera. Na prática nunca chega. E é claro que um estado mental onde a insatisfação é a marca registrada vai catalisar o transtorno de ansiedade. Na verdade, a sociedade de consumo precisa gerar consumidores. Senão, ela acaba. Bauman já disse isso. E ela fará isso mesmo a custo da sua felicidade, saúde, inclusive mental, equilíbrio, enfim. Sobre essa identidade consumista e o avanço da ansiedade, explicou Robert que, ao mesmo tempo, as expectativas em relação ao conforto aumentaram em razão de nossas identidades como consumidores e não como cidadãos ou membros de uma comunidade. Estamos em melhor condição material que nossos pais e avós, mas sempre queremos mais. Como vimos, o aumento do transtorno de ansiedade tem uma correspondência direta com a alteração dos valores e da forma de ver e viver a existência. Essa também é uma das conclusões que chega Robert. Afirma ele que a receita não é simples e direta, e ter a ajuda de um psicólogo e, em alguns casos, de um psiquiatra que possa receitar medicamentos necessários. Obviamente é importante, mas a predisposição para mudar alguns valores e posturas pode fazer uma enorme diferença. Não apenas faz uma enorme diferença, é decisivo. Isso porque é fato que ninguém torna-se clinicamente ansioso da noite para o dia, ou sem uma correlação entre a dinâmica do pensar e o comportamento ansioso. Isso porque a psicologia, nas últimas décadas, tem descoberto muito sobre o dinamismo do transtorno de ansiedade e como ele opera no cérebro e como rege a formação dos padrões de comportamento. Portanto,
Essa reformulação axiológica é fundamental para superar, no sentido de controlar e neutralizar o transtorno da ansiedade e sua poderosa força debilitadora da vida. É importante repensar o como se compreende a si mesmo, a existência, os outros, enfim. Se assim não fizermos, todas as medidas de combate, desde as psicoterápicas até a farmacológica, vai ser transformada em medidas puramente profiláticas. Pense nisso.